Meus amigos, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Aqueles que estejam nos vendo e ouvindo usando um celular, coloque ele na horizontal, porque iremos mostrar algumas telas que irão nos ajudar à exposição do nosso tema. E que tema? O tema, em título geral, é Provas e Expiações, que teve como ideia original uma frase, uma explicação do nosso amigo Allan Kardec, na Revista Espírita, em que ele diz: numa palavra, a expiação cobre o passado e a prova abre o futuro. Ele estava explicando, analisando a questão dos resgates, das dores, sofrimentos, fatalidades que acontecem conosco durante a existência. E, de certa forma, reflete que a expiação nos traz de volta sérias consequências do passado, enquanto que a prova reflete uma conquista para o futuro. Na realidade, todos nós passamos durante a existência por provas e expiações, às vezes de forma simultânea e às vezes de forma espaçada. Dentro dessa ideia de estudar, compreender melhor as provas e expiações, ou seja, os resgates, é que nós estamos usando um livro da nossa amiga Joana de Anjos chamado Joana de Anjos Responde, que é, na realidade, um compêndio, um somatório de 30 livros da Joana de Ângeles, que uma equipe de espíritas de Salvador varreu e fez perguntas de trás para frente. Leu os 30 livros, viu as mensagens que estavam lá postas e procurou que perguntas estariam respondidas dentro dos 30 livros. Aí surgiu o Joana de Ângeles Responde. O que nós fizemos foi varrer todos as perguntas e respostas, que são em torno de 200, e selecionamos todas aquelas sobre provas e expiações, nas quais a nossa amiga Joana de Ângeles dá a sua resposta. Essa que é, digamos assim, o background, o que está por trás do nosso tema. E a pergunta que nós estamos escolhendo nesta oportunidade é a que está também na tela de vocês, é: quais as razões das fatalidades em família? Ou seja, qual é a razão, o motivo que muitas vezes provas e expiações serem traduzidas como fatalidades dentro do meio familiar? Essa é a pergunta central. Vamos ver a resposta dela e vamos exemplificar. Ou seja, será que aquilo que ela está dizendo como resposta realmente reflete a realidade que possamos encontrar aí fora, dentro de núcleos familiares? Muito bem. Então, a pergunta que está no livro, que é a pergunta 69 do livro: determinadas famílias padecem inúmeras desgraças, dando-nos a impressão de atrair tragédias. Qual a razão disso? A resposta dela, que está no livro Florações Evangélicas, capítulo 3, ela diz o seguinte: vinculados por compromissos vigorosos para a própria evolução, vinculados quem? Os familiares. Os espíritos reencarnam no mesmo grupo cromossomático, ou, em outras palavras, no mesmo grupo familiar, endividados entre si para o necessário reajustamento, trazendo na memória espiritual ou na memória profunda ou no inconsciente as recordações traumáticas e as lembranças nefastas, que complicam mais ainda a relação. Em síntese, ela coloca que a razão dessas fatalidades é que uma quantidade significativa de pessoas
reencarnam no mesmo grupo familiar, muitas vezes com débitos entre si. Nós reencarnamos muitas vezes com débitos com outras pessoas, fora do núcleo familiar. Mas uma grande porcentagem ocorre que nós reencarnamos com espíritos que dentro do núcleo familiar já existe graves desencontros. E esses desencontros são agravados porque, como eles foram traumáticos no passado das vidas, essas lembranças elas vêm à tona na presente encarnação e complicam mais as desavenças, gerando tragédias. Essencialmente, é a tradução do que a nossa amiga está nos trazendo. A questão é como entender isso e como ver isso. Para entender isso, nós encontramos uma, um artigo de um médico, Sérgio Luiz Silva Lopes, é do Rio Grande do Sul, trabalha dentro do movimento espírita no Rio Grande do Sul, que ele fez um trabalho, um seminário com outros espíritas relacionados à dinâmica emocional de perturbações espirituais. Diversas pessoas se apresentaram nesse seminário, que não é recente, é de 2003, e ele diz o seguinte: as emoções reencarnam junto com a pessoa. A dinâmica emocional, as vidas passadas, respondem pelo maior acervo dos desencontros emocionais reeditados na vida atual. Ou seja, ele diz que muitas vezes reencarna não apenas os débitos, os resgates, as provações, mas a lembrança dos fatos extravasa a reencarnação. Por que isso é importante? Porque na reencarnação, no termo geral, nós esquecemos aquilo que fizemos. Esquecemos os fatos. É como ele diz, costumamos dizer que o que se apaga das vidas passadas são os fatos, mas não a memória emocional dos fatos. Traumas de vidas anteriores reencarnam junto ao nível emocional. Então, essa é a razão que vem, de certa forma, explicar a resposta da Joana adiante. Quando ela diz: olha, primeiro, os espíritos dentro de um núcleo familiar normalmente reencarnam com débitos recíprocos. O problema é que esses débitos recíprocos, além de ter o débito em si, eles são muitas vezes agravados por essas lembranças. Então, nós esquecemos o fato. Como é que decorreu o trauma? Aonde? Em que tempo? Mas a emoção, ou a rejeição, ou o desencontro, ele extravasa o esquecimento reencarnatório. Quando nos reunimos no presente, dentro do núcleo familiar, há como que um ressurgir dessas lembranças do passado, que a pessoa não sabe nem de onde vem, nem o porquê, mas há aquele ressentimento, aquela aversão, aquele sentimento de negação perante o outro, que reflete a convivência, não necessariamente presente, mas do passado. Daí vindo, muitas vezes, tragédias, assassinatos, né, desencontros, violências, obsessões entre os próprios integrantes da família. A questão, como nós dissemos, é como demonstrar isso. Temos vários exemplos. Vamos pegar um.
trazido pelo nosso próprio amigo Divaldo Franco, né, que tem como mentora a Joana de Ângeles. Ele tem um livro chamado Depois da Vida, que basicamente é um livro de depoimentos. Não são livros de mensagens da Joana, do Bezerra, certo? Ou de um outro mentor. São depoimentos de espíritos que passaram por tratamento espiritual no centro em que ele dirigia na Bahia. O livro tem três partes: depoimentos de espíritos muito ainda desequilibrados, de espíritos que estão em recuperação e espíritos que venceram a reencarnação. Todos eles são depoimentos reais. E nós escolhemos exatamente um cujo o nome é do Antônio Lima, que é o nome fictício, e vocês vão entender um pouquinho à frente por quê. Ele retrata exatamente um problema de tragédia familiar. Que tragédia? O centro espírita, onde o Divaldo presidia e participava, recebe, como quase todos os centros espíritas, muitas vezes pedidos de ajuda. É um amigo, é um parente que nós observamos que está precisando, que claramente está precisando de ajuda. No caso, certo, o centro, o Divaldo recebeu, certo, uma solicitação de ajuda espiritual por um rapaz, 19 para 20 anos, que estava apresentando problemas de distúrbios mentais, tipo psicose maníaco-depressiva. Mas o que era, além disso, ser um problema em si, a informação vinha que a mãe dele, do rapaz, já estava internada num manicômio já há algum tempo, com problemas semelhantes. Então, a pessoa vendo a situação do filho, vendo que a mãe já apresentava um problema semelhante, atinou que poderia ter um problema espiritual por trás e fez a solicitação. A situação foi acolhida pelo Divaldo. Passa-se algum tempo, numa das reuniões que nós denominamos de desobsessão, ou seja, de tratamento espiritual do passado, se comunica exatamente o Antônio Lima, ou um nome fictício. E ele dá um depoimento que é refletido, que está refletido parcialmente na tela de vocês e de forma inteira no livro Depois da Vida. E ele diz o seguinte, conversando com o dirigente da reunião, ele diz, efetivamente, ele vai para o manicômio. É o término do meu trabalho. Ela já o foi por minha ação e ele irá também. E não me sentirei tranquilo enquanto não terminar esse trabalho. Então, o processo de da mãe e do filho, psiquiátrico, psicológico, era decorrente em grande parte, não apenas todo, de um processo obsessivo vindo de um espírito desencarnado. Podia ser um espírito encarnado, mas desencarnado. O dirigente da reunião pergunta por quê? Qual a razão? Qual o motivo dessa situação? Vejam bem, a reunião ocorreu mais ou menos pela década de 60, 70. É importante a data. Ele diz: olha, na virada do século 1899 para 1900, a virada do século, nós três, eu, ela e ele, estávamos reencarnados em São Paulo. Eu era um médico famoso
na cidade de São Paulo. E com inúmeras posses, fitas, venda do passado da minha família e da ação do meu trabalho. Tinha casado com ela, que hoje está reencarnada e está no manicômio, uma diferença significativa de idade. Já tinha mais de 60, e ela tinha em torno dos seus 35, 40 anos. Tínhamos um filho, que é a época da passagem de século, tinha em torno de seus 18, 19 anos de idade. Eu, como era passagem do século, resolvi fazer um grande evento na minha mansão, para amigos, parentes, certo? Que comemorasse a passagem de século. E assim eu fiz. Várias pessoas, dezenas vieram, fizemos a passagem do século, festas, bebidas, comidas. Lá pela alta madrugada, me senti cansado e disse que, como a festa já estava finalizando, que eu iria me retirar para os meus aposentos. E assim eu fiz. Me deitei, adormeci quase de imediato. E após algum tempo que eu não sei qual foi, mas imagino que deve ter sido alguns minutos, uma hora, percebo que alguém entra no meu quarto. Mas mais do que perceber, eu logo me vi seguro pelos braços. Alguém estava me segurando os meus dois braços. E quase que simultaneamente, eu vi uma outra pessoa que pegava o travesseiro do lado e fixava no meu rosto. Ou seja, eu estava sendo assassinado. Eu estava sendo morto por asfixia. Naquele desespero, tentei lutar, não consegui, mas antes de morrer, eu consegui vislumbrar quem eram os dois autores do meu assassinato. Era o meu filho, que estava prendendo os meus braços, e a minha esposa, que estava me sufocando. E os dois estão agora reencarnados. E eu estou os perseguindo. Como os persegui ainda eles na encarnação passada? Ela, depois de algum tempo, ficou com todos os meus bens e haveres, dissipou todos os bens e haveres, entrou numa ligação incestuosa com o próprio filho, mas nunca esqueceu ela e nem ele os meus olhos no momento final do ato do assassinato. Isso os fez, no tempo, enlouquecer. Ela foi internada por ele num manicômio. E, posteriormente, a própria sociedade internou ele no outro manicômio. Isso já na encarnação passada. Nesta, eu estou fazendo que o processo continue. Então, vemos depoimento real de tragédia familiar. Uma tragédia familiar que começou no passado e que estava continuando no presente. Por quê? Porque tanto a mãe como o filho tinham morto, certo? O marido ou o pai na encarnação passada com o objetivo de ficar com a fortuna. Reencarnaram, ele ficou, os dois voltaram
E ele, quando identificou e os encontrou, continuou no processo de perseguição que já tinha sido feito ainda enquanto eles estavam na encarnação passada. Bem, o capítulo inteiro do livro trata, certo, de todos os detalhes que nós estamos dando aqui, um, um overview, uma síntese. Houve o tratamento, esclarecimento, certo? A libertação do médico perante os dois, porque todo o processo obsessivo é um regime de escravidão, duplo, num sentido e no outro, né? Esse, então, é um exemplo patente, real, cru, de como, muitas vezes, provas e expiações, no caso denominado de fatalidades, ocorrem dentro de lares, frutos de débitos entre si e que são agravados, muitas vezes, por essas lembranças, que no caso do médico, as lembranças nem são lembranças, era o real dele. A questão em si é o que fazer, tanto para aquele que fez, como aquele que recebeu a dor. Tem um filósofo francês que diz o seguinte: o problema não está no que fizeram com você, mas como você faz com aquilo que fizeram com você. Ou seja, como nós reagimos com a dor, com o sofrimento, com o desencontro que fizeram conosco. Esse é o problema real, tanto para aquele que recebeu, quanto para aquele que fez. Certa ocasião perguntaram para o Chico, né, em função das décadas de convivência com esse tipo de depoimento, que não é único. Em quase todo um processo obsessivo ocorre uma espécie de fixação no tempo. O obsessor ele fica parado, travado no tempo. E, ao mesmo tempo, aquele que fez também fica parado no tempo. E perguntaram por quê? Talvez seja fácil compreender que aquele que recebeu a dor não esqueça. Mas e aquele que fez? Ele diz: tudo passa, mas o remorso faz com que o tempo pare dentro da gente. O relógio não espera ninguém, mas a consciência culpada se recusa a avançar. Muitos espíritos, do ponto de vista mental, permanecem presos ao passado. Enquanto não quitarem os débitos que os prendem ao ontem, não viverão plenamente no hoje. São nossas atitudes do passado que nos programam para a vida futura. Ou seja, em muitas situações, certo? Aquele que fez, ele está também prisioneiro do tempo. Prisioneiro porque a justiça não identificou, por exemplo, que foi a esposa e o filho que mataram o médico. Foi um ataque cardíaco. Mas os dois sabiam. Isso os levou, abriu a porta para o processo obsessivo que o médico mesmo fez, levando-os à demência. Então, o remorso é a porta de entrada, na maioria dos casos, de processos obsessivos, e que, mais do que isso, ele congela você no tempo. Como diz um outro espírito, o remorso aniquilador e o arrependimento inútil são ambos
tóxicos. Na maioria das vezes, quando nós fazemos algo que leva a dor, o sofrimento ao outro, isso gera esse remorso aniquilador e um arrependimento inútil, nos travando no tempo. O que fazer? Qual é a terapia? A terapia central é o reencarne. Por quê? Porque nessa situação, o espírito fica como que parado na margem do rio. A gente fala parado na beira do caminho. Nós preferimos dizer que é parado à margem do rio. Por quê? Porque o rio sempre segue. É o tempo que corre. E você está parado lá, por um remorso ou por um arrependimento. É preciso voltar ao fluxo do tempo, voltar ao rio da vida. Isso se chama reencarne. Foi o que aconteceu com os dois. Foi a terapia que a espiritualidade encontrou para eles saírem do passado, resgatarem o passado. Aí vem a expiação do Kardec. A expiação é os transtornos psíquicos. A prova é o reencontro, para que eles consigam novamente os méritos para fazerem, certo, o reparo. E o que fazer com o que recebeu a dor? É o outro lado da página que vocês estão vendo. O nosso amigo Freud dizia: a cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem dor. É um processo. Ou seja, aquele médico, 60 anos passados depois do acontecido, continuava sentindo dor. A dor da revolta, a dor do ressentimento, a dor da vingança. O que fazer? Os dois estavam já em processo de tratamento, que era a reencarne. E ele? Bem, a porta de entrada dele foi o trabalho, foi a conversa com o dirigente da reunião. Ali foi a porta. Mas a cura é um processo. Que processo? Que partes do processo? Primeiro, não devolver o que ele não fez. A obsessão que ele estava fazendo era o devolver. Então, esse primeiro passo era parar com o processo obsessivo, não devolver. Isso vale para qualquer situação que nós estejamos vivendo na matéria. Alguém faz, você se ressente, você se amargura, você odeia e aquilo trava você. O primeiro passo é não devolver. Segundo, tão difícil quanto o primeiro é desligar do acontecido, o que o médico não fez em 60 anos. É tentar virar a página. Mas a cura é um processo, é um passo. Para você conseguir fazer isso, precisa do seguinte: em vez de você se ligar no trauma da dor, ligue-se nas lembranças boas. Em que sentido? É quando a espiritualidade, nesse tipo de caso, traz a mãe, a filha, um parente, a avó, mostrando que não existe apenas aqueles que fizeram dor, mas existe aqueles que fizeram carinho, cuidado, atenção com você. É o ligar-se à ternura. E por último, dar tempo ao tempo. É o processo. É isso, essencialmente, que foi a terapia proposta para o médico. Se a dor está doendo, então o tempo não passou. O tempo não passou nem para
a mãe, nem para o filho e nem para o médico. Não há relógio para a dor, nem para o amor. Daí é que surge a reencarnação. A dor transforma, mas só o amor cura. Então, procuramos trazer para vocês um exemplo concreto, real, de por que ocorrem tragédias dentro do lar. Na totalidade, por quase todos os casos, refletem graves, como o que nós falamos, desequilíbrios, desencontros nas encarnações passadas, se não na imediatamente anterior, como é o caso. O tratamento requer reencarne, requer um tratamento para aquele que está na espiritualidade e, posteriormente, um tratamento para aqueles que estão na matéria, porque é um processo que leva tempo, mas que, na realidade, o objetivo é a libertação de um passado. E fica como finalizamos sempre com uma poesia, o nosso amigo Cornélio Pires nos diz, uma poesia que tem um título Débito, ou Delito e Reencarnação. Delito são o que fizemos. Delito foi o que a esposa e o filho fizeram. E teve a reencarnação. Ele diz: tesouro maior da vida é a mente tranquila e sã. Erro que a gente faz hoje, a vida certa amanhã. O que poderia dizer? Tesouro maior da vida é a mente tranquila e sã. Erro que a gente fez ontem, a vida certa hoje. As maiores dores da mãe e do filho eram não terem uma mente tranquila e sã. Essa era a consequência maior do erro feito. E é a nossa consequência maior nas nossas vidas. A maioria das enfermidades vem de não termos uma mente tranquila e sã. Um grande abraço a todos. Nos vemos no futuro.